Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui diretamente do ERME, Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, eu, Lucielma e Tovar Alexandre, para dialogarmos um pouco com vocês, com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, através do nosso programa Conversando sobre a Doutrina Espírita. O ERME, ele funciona sempre aos sábados, a partir das 10 horas da manhã, com as palestras ao meio-dia, e nós aproveitamos esse espaço para convidar todos que venham conhecer a nossa casa, que é uma casa de amparo, de acolhimento, de atendimento, e nós trabalhamos com voluntários, todos os atendimentos aqui são gratuitos e é sempre uma satisfação recebê-los aqui. Eu aproveito e convido Tovar a fazer o exórdio de hoje para que nós possamos dar início ao estudo das questões. Olá a todos. Eu farei a leitura do capítulo 13º. Não saiba que a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. O item 16. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas de trabalho úteis a seus semelhantes? Cumpre com que lhe sobre os prazeres, os agasalhos para o desgraçado, que tritita de frio, confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mais quentes, que auxiliem uma mãe a cobrir seu filho ao nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas a menos, o pobre terá mais do que com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vida do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que sois cheias de amor aos teus irmãos, também quereis dar um pouco com que contas? Dá algumas horas de teu dia
do teu tempo, único tesouro que possuis, faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o próprio dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte em auxílio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, darás, porém, calçado a quem anda descalço. Essas palavras encorajadoras de João, psicografadas em Bordeaux, 1861, nos colocam em paridade de condições, tanto aqueles que têm muito, quanto aqueles que não têm nada. Há um ditado que diz que não há ninguém tão pobre que não possa doar alguma coisa, nem ninguém tão rico que não necessite de alguma coisa. Então, é verdade que aquele que nada possui, ele possui o tesouro do tempo e pode doar o tempo em prol do outro. Pode doar o tempo para ouvir, pode doar o tempo para fazer algo de bom por alguém. E aquele que muito possui, só terá valia o que faz se o que ele faz for empregado com carinho, com amor, com dedicação ao que ele está fazendo. Automaticamente pedir para que sejam transferidos rendas de um para o outro, qual foi o sacrifício que ele fez? O que foi que ele doou? Se sequer o tempo ele doou porque ele pediu para que alguém fizesse essas transferências, nem ele mesmo se preocupou em fazer ou ela. Então é importante que nós possamos perceber que todos nós somos irmãos. Quando nós tivermos a consciência que somos irmãos, não dá mais para falar mal do outro, não dá mais para querer o lugar do colega de trabalho, não dá mais para queimar umas horas de trabalho porque o patrão não está presente, não dá mais para chegar atrasado porque a escola é particular, mas chegar uma hora antes, ganhando a metade numa escola particular. É preciso que nós possamos compreender que o que nós estamos ofertando, nós não estamos ofertando a outra pessoa, nós estamos ofertando a outra parte de nós, aquele que é semelhante a mim, porque é filho de Deus. E nós somos irmãos nessa comunhão, porque somos filhos do mesmo Pai. E se somos irmãos, querei eu roubar o meu próprio irmão? Quando Jesus disse que todas as leis e os profetas estavam contidos nos 2 mandamentos, é porque cobiçar a mulher do próximo, cobiçar as coisas alheias, querer roubar, matar, fazer tudo aquilo que Moisés trouxe nos 10 mandamentos, não fazia mais sentido a partir do momento que a gente ama o próximo como a nós mesmos. Se fosse o próximo fazendo isso comigo, como eu me sentiria? Me sentiria confortável ou desconfortável? Quando nas relações, mesmo que conjugais, quando as ex-mulheres, os ex-maridos se colocam na posição de conflito constante, porque poderíamos, já que alguém passou na nossa vida, sermos gratos pelo aprendizado e pedir bênçãos a Deus que aquela peça, nós aqui no Nordeste costumamos dizer peça de Toyota, porque é algo que é complicado, não é? Aquela pessoa complicada passou e não está mais na nossa vida. Que alguém possa ser feliz com ele ou com ela. Que nós não possamos nos colocar na posição que, se não formos capazes de levar aquele relacionamento adiante, o outro não é capaz. Não é uma competição, quem dá certo e quem dá errado, quem é mais e quem é menos feliz. Nós observamos o quanto estamos subjugados quando nós observamos nas redes sociais os stories com sorriso, os stories com grande felicidade, e na realidade ficamos sabendo que aquelas pessoas estão em depressão. Mas como pode? Eu acabei de ver um story dele ou dela sorrindo. Então nós precisamos sair desse condicionamento mental que nos foi feito, de que nós nascemos para competir, que nós temos que ser o melhor da classe, porque a prova precisa ser avaliadora. Porque a prova, ela tem como função pedagógica indicar àquele que está comandando a sala de aula aonde ele deve melhorar o ensino dele para com aquelas criaturas. E não testar aqueles alunos para saber quem é o mais ou menos inteligente. Não é uma prova de coeficiente intelectual.
Então, por que nós temos que transformar essas coisas numa competição, ao invés de compreendermos que todos têm necessidades diferentes e que precisamos encontrar um consenso para que todos possam aprender igualmente? Nós precisamos pegar na mão do nosso irmão e trazê-lo para conosco, e não empurrá-lo para que ele possa cair na frente e eu passe na frente dele. Nós precisamos entender que a doação, ela precisa ser feita de maneira a ter consciência do que está sendo feito, de maneira que nós possamos doar algo que nos é caro. O que é caro para alguém que tem muito dinheiro? O tempo. Então ele precisa doar o tempo. O que é caro para alguém que não tem tempo nem tem dinheiro? Então ele precisa doar aquilo ao qual para ele vai fazer algum sentido ou fará com que ele possa fazer prestando atenção no irmão, observando a necessidade do outro. Tomar nos traz ensinamentos muito ricos, né? Questões muito delicadas do ponto de vista de que não é tão fácil colocá-las em prática, mas que se a gente começar ao menos a refletir a respeito das mesmas, né, e mudando a cada dia, como você disse, não é uma competição com o outro, né, é uma superação das nossas falhas, né? Então, se a gente começar a trabalhar nessa perspectiva de melhorar, nos melhorar a cada dia, né? Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, combatendo aquilo que ainda está muito arraigado em nós e que não são traços tão interessantes, a gente consegue, sim, pouco a pouco, esse avanço tão necessário. Sim. E ao pensar nisso, a gente pensa também na conjuntura dos próprios espíritos. A gente vem tratando das questões de relações do além-túmulo, no livro 2º, capítulo 6, e nós vamos tratar hoje as questões de número 282, 283 e 284. Na questão de número 282 temos o seguinte: como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vós, o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. E veja que interessante. Quando aqui diz que a palavra ela é material, né? A palavra ela é uma necessidade nossa, né? De nós que estamos encarnados, de nós que temos essa ligação com a matéria, né? Ainda tão consistente, ainda tão densa. Então essa palavra, né? Ela nos é necessária para a comunicação, e nem sempre nos é tanto, porque muitas vezes a gente se comunica através de um olhar, né? Através de uma forma de posicionar o nosso corpo, né? O outro que nos conheça bem, ele vai entender um pouco daquilo que nós estamos sentindo ou tentando retratar naquele momento. Para os espíritos, não há essa necessidade da conversa em si. O próprio pensamento, né? Ele já vai transmitir as mensagens que se desejam. Essa comunicação, ela é mais leve, ela é mais fluida. Ela ocorre de forma muito mais eficiente e sem os entraves que nós enfrentamos aqui, né? Então, fica mais fácil. Eu acho interessante quando fala também aqui do veículo, né? Que o veículo é o pensamento. Para que a gente que está materializado, a gente possa se comunicar, a gente precisa do ar, né? Para que haja a propagação das ondas sonoras, para que haja a percepção dessas ondas. Então é necessário todo o aparelho auditivo, né? O aparelho fonador, o ar. Então são muitas questões que estão envolvidas aí. Ao mesmo tempo, se a gente fizer um paralelo com o mundo espiritual, nada disso é necessário, apenas o pensamento, né? O que um pensa e transmite ao outro, lembrando que os espíritos, quando mais adiantados, né? Quando mais elevados, eles têm
uma percepção mais aguçada, né? Eles não vão ter, muitas vezes, a necessidade que espíritos que ainda estão muito ligados à matéria vão sentir. Então, quanto mais elevado for esse espírito, melhor se dá essa comunicação, né? E com certeza com um nível também bem melhor, visto que à medida que a gente se eleva, a gente se livra, né, de pensamentos mais grosseiros, grotescos, e a gente refina o nosso pensar, né, o nosso agir, e isso também refina essa nossa comunicação. Sim, eu gostaria de fazer uma observação importante, é que essas questões, as quais nós vamos observar hoje, elas foram tiradas do Livro dos Médiuns e algumas respostas recebidas através da Revista Espírita por Allan Kardec, e ele trata de espíritos superiores, ele trata de espíritos que têm uma evolução intelectual e uma evolução moral. Porque há espíritos que estão tão perturbados e que eles estão em ondas tão baixas, numa frequência tão baixa, que não é capaz ainda deles se comunicarem pelo pensamento. Nós não estamos desfazendo daquilo que está na pergunta do Livro dos Espíritos, porque nós também veremos isso mais adiante. Como Lucy bem explicou, se nós falarmos a respeito, por exemplo, dos anjos de guarda, como nós veremos lá na frente, os espíritos nos respondem que frequentemente os anjos de guarda, eles não estão nem no nosso orbe, ou seja, eles não estão nem no nosso planeta. Muitas vezes esse anjo de guarda, ele protege uma coletividade, ele não é individualmente por uma pessoa, não é o meu anjo de guarda. E aí, mais uma vez, a gente volta àquela questão dos irmãos. Se até o nosso anjo de guarda pode nos proteger de forma coletiva, imagina eu brigando com o próprio protegido do meu anjo de guarda. Estou dando um trabalho dobrado a ele, não é? Porque se nós cooperássemos, poderíamos evoluir mais rapidamente, mas a partir do momento que ao invés de cooperar a gente compete, porque a gente não entendeu que somos irmãos ainda, nós estamos como forças antagônicas nos anulando. Então, é importante que nós possamos perceber, e aí Dr. Ricardo pede para que eu possa dar o exemplo, os nossos oceanos, eles têm sons que emergem de milhares de metros de profundidade. E a propagação do som, ela tem uma determinada deficiência dentro da água por conta das moléculas de água e de todos os sais minerais e de todos os seres vivos, como os plânctons e aqueles microseres que são obstáculos para essa propagação do som. Mas ainda assim é possível haver essa captação. Lucy bem explicou que com o condensamento dos nossos corpos, nós precisamos de uma série de coisas para que o som possa ser produzido, se propagar e ser percebido por nós. Mas se nós observarmos de que é feito o nosso corpo físico, do fluido cósmico universal, essas ondas que se propagam, elas são propriedades ou elas são originárias de quê? Do fluido cósmico universal. A diferença é que nós estamos numa frequência vibratória bem mais condensada, mais densa, e os espíritos, eles conseguem fazer essa propagação com maior facilidade. É como se nós atirássemos um projétil dentro da água, que vai receber a força o atrito daquelas moléculas e fará com que ele fará um trajeto bem menor do que se ele fizesse fora da água. Assim acontece com o pensamento dos espíritos, com um limite. Enquanto mais elevado ele é, menos limite há aonde esse pensamento pode chegar. Então os espíritos podem estar em dois pontos diferentes do universo e conversarem como duas pessoas conversam se tivessem frente a frente. Porque isso se dá
pelo o veículo que leva o pensamento de um local ao outro é o fluido cósmico universal, e ele está presente em todo local. Por isso, como se refere os espíritos, um grande telégrafo. Onde tem energia, o telégrafo funciona. Então, onde houver fio e eletricidade, há comunicação do telégrafo. Então, onde há fluido cósmico universal, há transmissão de pensamento. E onde há transmissão de pensamento, alguém está recebendo, alguém está transmitindo, e isso não tem limite. Exatamente. E aí, na 283, trazem o seguinte: podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar uns aos outros? Não, para eles tudo está descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. E aí, como o Tová já destacou, né, nós aqui tratamos de espíritos mais elevados e eles nos respondem, né, que tudo está descoberto. Então a gente entende que essa capacidade de dissimular, essa capacidade de enganar, né, de mentir, de falar uma coisa, estando a mente repleta de outra, né, o pensamento sendo de outro sentido, mas às vezes falar porque sabe que aquela fala socialmente ela é mais adequada, ela é mais aceita. Então são questões que nós não teremos mais com as quais nos preocupar, né? Visto que a gente não, ao desencarne, né, obviamente dependendo da nossa condição, né, porque pode ser realmente que a gente precise, que a gente sinta a necessidade ainda da fala, né, Tová? Mas a gente espera que não, que a gente possa estar um pouquinho, né, mais propenso a essa leveza da qual a gente trata, e o nosso pensamento será a nossa voz, né? E veja também que interessante a gente pensar dessa forma, porque isso nos livra de muitas amarras, né? Isso nos faz perceber que realmente a verdade, a sinceridade, a clareza nos sentimentos, né, elas vão estar ali presentes, né, que não haverá mais a necessidade de sentir algo e falar totalmente o oposto, né, para agradar, porque os nossos pensamentos já dirão tudo, né, não haverá necessidade dessa comunicação como a gente está acostumado agora. E é aí também que nos cabe essa vigilância nesse burilamento, né, agora, nesse momento, para que a gente vá procurando se acostumar a sempre tratar com verdade, né, a sempre falar com sinceridade. E eu não falo aqui daquela sinceridade que vai ferir e magoar e provocar dor no outro, não. Mas eu falo de ser sincero consigo, com sua consciência, né, com sua forma de pensar, e ser sempre muito claro. Porque à medida que a gente exercita isso, a gente internaliza e isso passa a ser a nossa prática. E se isso é nossa prática agora, ao nós desencarnarmos, a gente não vai encontrar dificuldade nenhuma nisso, né? Porque vai ser apenas a continuidade de algo que a gente já havia internalizado e exercitado aqui. Então, passa-me, né, a impressão de que é muito mais fácil, né, quando nós desencarnarmos, que a tendência é que seja tudo muito mais fácil, né, porque é o verdadeiro eu, né, que a gente chama nu e cru, é a nossa verdade ali aparecendo, né, de uns para com os outros. Eu lembro-me que certa vez eu dava o exemplo numa palestra que a verdade era como um diamante, né? Que se você pegar ele bruto e atirar em alguém vai ferir, mas se você polir ele vira uma joia. E quando eu terminei a palestra, o médico disse assim: mas que besteira você falou,
porque a rocha nunca deixará de ser uma rocha. Por mais que você possa poli-la, por mais que você possa lapidá-la, ela sempre será uma rocha. E nós costumamos dizer essa questão da verdade, ou colocar como se houvesse as condições de nós dizermos a verdade em determinadas circunstâncias ou não, como se nós pudéssemos flexibilizar a nossa moral e a nossa ética, e não foi isso que você quis dizer. Aqui eu me refiro é que quando eu me refiro ao diamante, no sentido que você colocou o pensamento. Quando nós estivermos desnudados por essa verdade absoluta dos nossos pensamentos, há um livro chamado Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier, em que a esposa está debruçada numa janela e o esposo deitado enfermo. E ela está mentalmente se envolvendo com outro rapaz, imaginando se envolver com aquela pessoa. E aí André Luiz, quando se aproxima, fica sem entender por que ela está tendo um coloio sexual com alguém que não é o esposo dela. Mas ele observa aquela cena na tela mental dela como se ele estivesse assistindo um filme. E aí cabe muito bem a colocação que Lucy fez. Como é que a gente vai se sentir no plano espiritual quando tivermos exposto os nossos pensamentos? Porque os espíritos inferiores não conseguem ler o nosso pensamento. Mas, como disse os espíritos, os superiores, a nada nós conseguimos esconder. E a nada deles nós precisamos revelar, porque eles têm acesso à nossa intimidade mental. Eles têm acesso a como nós somos intimamente. E isso não é uma quebra de privacidade. Não é que os espíritos eles vão propositalmente ler a nossa mente ou saber o que é que nós estamos pensando sem o nosso consentimento. É porque como uma criança age e nós já sabemos se aquela criança está agindo por birra ou se ela realmente não está conseguindo fazer alguma coisa, os espíritos, o nosso agir, eles conseguem entender como é que está a nossa atividade mental, a nossa atividade de pensamento. Então é importante que nós possamos já ir fazendo esse treinamento em que nós não passemos vergonha, em que nós não nos sintamos constrangidos em estar na presença de espíritos superiores, porque a nossa boca fala do Evangelho, a nossa boca fala do perdão, mas o nosso pensamento está em matar alguém, o nosso pensamento está em acertar as contas da maneira mais primitiva possível. Então nós precisamos, e aí sim, precisamos dessa concorrência, mas para conosco mesmo, né, precisamos dessa disputa íntima, e aí como Lucy colocou, o burilamento íntimo, para que nós não nos sintamos constrangidos na presença de espíritos superiores. Vamos pensar sobre isso, né, Tovar? Acho que é interessante. E a questão de número 284, né, com a qual a gente vai finalizar o nosso estudo de hoje, traz o seguinte: como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Essa percepção, né, da sua individualidade, da sua singularidade enquanto espírito, né, já sem a necessidade desse corpo material, é justamente decorrente do perispírito, né? Se a gente for pensar nas várias possibilidades, vamos dizer assim, de desencarne e de encaminhamento após o desencarne, a gente vai entender que para alguns, né, advindas às circunstâncias desse desencarne, ou pensando a respeito de como conduziram toda essa jornada, né, essa etapa reencarnatória, a gente vai compreender que muitos têm sim essa necessidade do corpo, de imaginar ou de perceber o corpo material, as partes desse corpo, né? Às vezes
ao morrer num acidente ou em outra circunstância assim, mais fortemente, que nos atinja mais fortemente, os espíritos vão sentir, né, de acordo com as suas condições, eles vão muitas vezes sentir necessidade de perceber esse corpo, né, de se enxergar ainda materializados. Em outros casos, né, a gente não tem mais essa necessidade, e isso é muito importante para a gente compreender que esse estágio material, ele é muito dessa nossa condição, né? Não que com isso eu queira dizer que apenas nós que estamos encarnados aqui na Terra, ou enfim, que vamos ter necessidade de um corpo, de uma estrutura física, mas que o perispírito, que é o que nos traz essa singularidade, no plano espiritual, ele é suficiente, né, para que cada um se perceba enquanto um ser distinto dos demais, para que cada um perceba as suas singularidades, se reconheça, né, como um ser singular e não se perca de si, né, não se desencontre de sua essência, porque ele não vai necessitar de estar falando e propagando essas ondas sonoras para poder se fazer entender, né? Ele não vai estar precisando da parte material para se enxergar, porque há outras possibilidades, e essas outras possibilidades, a partir do nosso desencarne, a gente tem a oportunidade de compreendê-las, né? E que interessante que seja assim, porque a gente compreende que tudo pode ser mais leve que é agora, né? E eu não sei a vocês, mas a mim isso traz um alento muito grande, né? Porque eu imagino que seja muito bom poder ter a perspectiva de uma leveza, né? De não ter essas amarras que a gente necessita agora, especialmente do corpo físico e de todas as dificuldades que nós temos em manter esse corpo funcionando, ativo, né? Sem tantos entraves. Sim. Nós temos uma problemática em que precisamos atentamente observar, é que nós tivemos uma origem biológica de um pai e de uma mãe. Recebemos 50% de cromossomos de um e de outro e nos gerou um corpo biológico atendendo às propriedades daqueles seres de onde nós derivamos. Derivamos o nosso corpo físico, não nós enquanto essência espiritual. Então, essa resposta ela é muito grave, a questão como os espíritos nos colocam, porque se eu tenho um corpo hoje que respeita a biologia do meu pai e de minha mãe, mas se eu sou uma centelha divina, se eu tenho uma origem espiritual, qual a minha verdadeira aparência? Eu, enquanto individualidade, eu, como já reencarnei diversas vezes, qual a minha identidade espiritual? Como eu preservo essa consciência ou essa inteligência quando eu perco o corpo físico, e a qual aparência eu devo obedecer? Como seria esse espelho no plano espiritual, observando a minha origem de simples e ignorante? E aí nós trazemos algo ao qual nos é incutido no nosso sistema de pensamento e nós não percebemos. Tendemos a achar que alguém que está sempre sorrindo é feliz. Tendemos a achar que alguém que tenha uma boa condição financeira, que seja bem casado, seja uma pessoa feliz. Para quem não tem filho, imagina aqueles que têm filho que sejam felizes. Para aqueles que não querem ter filhos, mas que querem ser bem-sucedidos, observam naqueles que rapidamente fazem fortuna através das mídias digitais como alguém que é feliz. E essa felicidade que nós buscamos observar
em aparências, em pessoas, em super-heróis, ele vem exatamente dessa perca de identidade, de quem eu sou individualmente. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu objetivo de vida? Eu quero ser feliz como fulano é feliz, como cicrano é feliz. Mas quem garante que fulano e cicrano são efetivamente felizes? Nós não compreendemos intimamente aquelas pessoas, nós não temos acesso aos seus conflitos íntimos. E os Espíritos nos adiantam: não há ninguém sobre a terra que não tenha um dia de aflição. E Jesus nos disse isso de outra maneira: olho e não vejo um justo sequer. Então, um justo sequer por quê? Porque o justo não tem aflição. Então Jesus não estava nos menosprezando, ele estava dizendo que todos, independente de onde estejam, a posição que ocupem, têm algum tipo de aflição. Então nós precisamos buscar essa nossa identidade para que essa felicidade volte a habitar dentro de nós e nós não sejamos aquela tartaruga que tem alguém em cima do seu casco com a vara de pescar oferecendo uma cenoura e ela não para de andar nunca, porque também nunca consegue pegar a cenoura. Nós precisamos reavaliar essas nossas metas para que não sejamos enganados pelas propostas de felicidade que nos são colocadas e que nem sempre são aquilo que vai efetivamente nos fazer feliz e que vai efetivamente nos identificar como criaturas espirituais ou seres felizes. Verdade, e aí nessa fala do Tovar eu fiquei pensando, né, que a gente sempre se diz assim, que a grama do outro ela sempre é mais verde, né, mas lembrar que quando ela é mais verde geralmente é porque lagoa, né, ele rega mais, e nesse sentido, né, desses pensamentos, dessas reflexões, para que para que possamos nos poupar de determinados sofrimentos que são desnecessários, né? A gente encerra o nosso programa de hoje. Eu gostaria de convidar a todos para que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar os nossos anjos guardiões, a quem agradecemos por todo o amparo, por toda a paciência, por toda a atenção dispensada a nós, que nós possamos sempre ouvi-los, aceitar as vossas sugestões, pedir o vosso auxílio, que a gente possa se abrir e receber todas essas benesses que vêm dos nossos anjos guardiões, que possamos sempre estar atentos, não apenas aos nossos sofrimentos, mas também aos dos nossos irmãos, e que a gente lute, e que a gente insista e persista para se melhorar a cada dia. Que assim seja.